Ligar não vai, né? Não, tudo certo, continua. Certo? E aí eu fiquei de mostrar ainda, eu vi no material que tem ainda as entalpias de mudança de estado físico, que é condensação, evaporação, fusão, essas coisas assim. Mas aí como eu vou mostrar as entalpias de formação das reações químicas, que são duas partes, né? Entalpia de mudança de estado, que são as envolvidas nas transformações físicas, aquela que a matéria não sofre alteração. E também tem as entalpias nas transformações químicas, onde eu tenho alteração na matéria. Né? Fenômenos químicos e físicos aí na entalpia, na termoquímica, certo? Então hoje, agora nessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre entalpia de formação e lá no finalzinho falar um pouquinho sobre entalpia de substância simples no estado padrão dela. Porque é importante, e por que é importante isso, tá bom? Bom, a entalpia de formação, na verdade, como a definição diz, quantidade de calor liberado na formação de um mol de substância qualquer a partir de suas substâncias simples no estado padrão. Por que esse nome estado padrão é importante? Porque o seu ΔH é igual a zero e eu falo disso ali no final. Tá certo? Então, olha só. Então, de novo, quantidade de calor liberada, ou seja, processo exotérmico, na formação de um mol de substância simples no seu estado padrão. Por que isso? Porque existem substâncias que são simples também, mas que não estão no seu estado padrão. E eu coloquei aqui alguns exemplos do lado de cá. Vou mostrar já na gravação, certo? E aí, olha só. Na formação, pessoal, a gente vai ter combinação de substâncias para formar uma outra substância, certo? E normalmente a gente costuma dizer que o ΔH da substância formada, ela é o próprio calor dela. Por quê? Porque ela parte do princípio que eu não tenho mais, que essas entalpias aqui são igual a zero. O valor dessas entalpias aqui, ela é sempre igual a zero, certo? E aí eu trouxe para vocês aqui algumas formações. Lógico que tem muitas outras equações. Eu trouxe só mais algumas, só duas aqui no quadro, porque a aula é bem rápida, para que vocês vejam, certo? Mas é só para pegar o princípio da coisa. E aí, por exemplo, eu trouxe a formação aqui da água, no caso. Como é que é a formação da água? Observa só. Substância simples H2, O2 no seu estado padrão, certo? Formando água. Esse ΔH aqui, eu não decorei, ele vem tabelado. Se eu fosse fazer aquilo que eu mostrei a vocês na aula passada, ΔH igual a H do produto menos H do reagente, eu teria que esse ΔH aqui, ó, a soma, né? A soma desse ΔH aqui do reagente é igual a zero. Por que isso? Porque ele está no seu estado padrão. Se eu tivesse formado isso aqui a partir do ozônio, por exemplo, se eu formasse essa água a partir do ozônio, por exemplo, esse ΔH vai ser diferente de zero, porque o ozônio não é oxigênio no padrão, certo? E aí o valor do ΔH, que já vem tabelado, certo? Em kJ por mol, ou kJ por mol. Observação importante. Toda vez que eu representar a entalpia em kJ ou joule ou caloria, eu sempre vou colocar aqui o por mol. Significa que é o calor que foi liberado a cada 1 mol. Se aqui, porventura, virar um 2, esse valor também dobra. Se aqui virar um 3, esse valor triplica. Não. Eu estou dizendo o seguinte, se eu aumentar a quantidade de reagente, o calor vai aumentar junto. É que nem o lance do hambúrguer, lembra? Se eu como um hambúrguer, eu absorvo uma quantidade de calorias. Se eu comer 2, eu vou absorver o dobro da caloria. Tá certo aí, pessoal? Beleza? Então, entalpia de formação do gás carbônico. CO2. Carbono, olha o estado dele. Olha a observação aqui embaixo. Ó. Carbono, porque o grafite é o padrão. Qual não é o padrão? O diamante. O grafite é a forma alotrópica padrão. Aqui não é padrão, é o diamante. Bruno, tu pode fazer CO2 a partir do carbono diamante? Posso. Só que esse somatório aqui, olha só, somatório da entalpia do reagente só vai ser zero se aqui for grafite. Se mudar a fórmula alotrópica para diamante, já vai ser diferente de zero. Aí eu preciso saber qual é a entalpia do carbono diamante para poder colocar aqui na soma.
Para que isso? Quando eu fizer H do produto menos do reagente, esse valor vai ser diferente. Mas em uma outra aula eu vou mostrar isso aqui também. Em outro vídeo, tá certo? Outra aula, outro vídeo para quem está em casa. Tá bom, pessoal? E aí, olha só. Por que eu estou falando disso? Porque as substâncias, existem duas categorias de substâncias. Uma que está no estado padrão, e aí existem substâncias que não estão no estado padrão dela. Logo, o ΔH não vai ser igual a zero, mas que também vão reagir formando os mesmos produtos. Por exemplo, como eu acabei de falar, aqui eu podia formar o CO2, com carbono grafite. Eu podia fazer essa reação do CO2 com ozônio também, se eu quisesse. Só que aí o estado não seria mais o padrão, a forma, né, seria diferente, e logo a entalpia seria diferente de zero, certo? E aí, o que danado é esse negócio de estado padrão das substâncias, né? Aí agora na tela do lado, eu vou mostrar a vocês aqui que seria isso, tá? Bom, e aí, olha só, entalpia das substâncias simples no estado padrão, certo? Como eu acabei de falar, o estado padrão, vamos dizer assim, é aquele que a gente chama de estado de menor energia do sistema. É um padrão que, na verdade, ninguém, tipo, vamos fazer aqui uma experiência. Não, a turma disse que aquele ali é o padrão e acabou. Então, tem o O2 e o O3. Qual é o padrão? O O2, mais comum, ocorre em maior quantidade. Carbono. Então, eu tenho o grafite e o diamante. Quem vai ser o padrão aí? O grafite, que é o mais comum. O diamante é mais raro. Então, mais energia, precisou de ganhar calor e pressão para poder se transformar em diamante. Então, em maior quantidade, geralmente, a turma define aquele que é o padrão. Certo? Então, aqui eu coloquei 3 exemplos, porque o quadro só deu 3, mas tem muitos mais. E, obviamente, toda a questão que traz isso aqui, ela também traz o ΔH da substância no enunciado. Então ele vai dizer quem é padrão e quem não é. Mas aqui eu coloquei só alguns de acordo com a alotropia. A alotropia é um assunto que você já conhece. Não é verdade? A alotropia, que é aquela capacidade que as substâncias têm, que os elementos têm, na verdade, de formar substâncias simples em moléculas diferentes. Por exemplo, de novo, o carbono na forma grafite e o carbono na forma diamante. O O2, oxigênio que eu respiro, e o O3 que me protege do raio ultravioleta do sol. Aí tem o fósforo vermelho e o branco, tem o enxofre rômbico e monoclínico. Então aqui eu coloquei para vocês esses tipos de substância. O carbono na forma grafite, padrão. ΔH igual a zero. Carbono diamante, diferente de zero, não é padrão. Pode até colocar aqui, ó, padrão, não padrão. Onde tiver ΔH igual a zero, é padrão. Onde tiver diferente de zero, ou seja, qualquer valor que não seja zero, ele não será padrão, no caso. Então, obviamente, essas informações são necessárias na hora que a gente precisa calcular o ΔH de uma substância. E aí, quem vai dizer isso, na verdade, é o enunciado. Ele traz essas informações para a gente, é só a gente colocar nas expressões. E, basicamente, é só uma subtração que fazer. A matemática dessa coisa toda aqui é só uma subtração. Tem errado não, certo? Então, por hoje, como vai tocar daqui a 3 minutos, é isso. E aí a gente vai continuar na próxima aula, que é a última, se não me engano, da gente, né? Aí eu vou colocar a entalpia de combustão, que é uma das mais importantes também para a gente em relação ao Enem. Tá certo, pessoal? Então agora...